No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, divulga nota exigindo de Jair Bolsonaro provas ou retratação após chefe do executivo insinuar que servidores do órgão levariam vantagens para liberar vacinas contra a Covid para crianças. Blogueiro Alan dos Santos, foragido da Justiça Brasileira, participa de evento evangélico nos Estados Unidos ao lado do ministro das Comunicações, Fábio Farias. Dique de barragem da mineradora Valorec transborda em Minas Gerais, provoca estragos e Justiça suspende atividades da empresa na mina atingida. Essas e outras notícias da edição desta segunda-feira, 10 de janeiro do ano de 2022 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Um dos costumeiros absurdos proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro recebeu uma resposta à altura de um militar que ocupa um cargo de chefia na administração pública. Eu me refiro ao presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Antônio Barra Torres. O jornalista Leonardo Sakamoto detalhou o que representa a declaração do militar em sua coluna escrita no último domingo para o site UOL, que tem o título "Barra Torres humilha Bolsonaro e reduz ainda mais o tamanho de Queiroga". O jornalista diz o seguinte: um dos efeitos colaterais da nota pública divulgada pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, pedindo coragem para que Jair Bolsonaro prove as acusações que fez contra o órgão que ele dirige ou se retrate publicamente, é reduzir ainda mais a estatura diminuta do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, escreveu Barra Torres. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate, acrescentou. Bolsonaro e aliados transformaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária em alvo porque a agência tem guiado decisões através da ciência, como o aval técnico à vacina da Pfizer, aquela que Jair disse que transformava pessoas em jacarés para crianças. Em sua cruzada contra a proteção das crianças, Bolsonaro insinuou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem interesses escusos por trás da liberação do imunizante e diz não saber a pressa para aprovar produtos que salvariam crianças. A resposta está nos dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da gripe do começo da pandemia até 6 de dezembro. Foram registrados 301 mortes entre 5 e 11 anos por Covid-19. O texto do contra-almirante é uma chulapada elegante em um Bolsonaro que, ironicamente, vive de lacração. Não seria surpresa caso o gabinete do ódio que opera dentro do Palácio do Planalto esteja preparando alguma fake para que a nota pública não fique sem resposta junto ao bolsonarismo raiz. Afinal, o presidente precisa manter a aura de mito para sua base de apoiadores. Apesar da manutenção de a estabilidade no serviço público ser fundamental para que funcionários possam peitar ordens legais e estapafúrdias de políticos, proteção que muita gente adoraria ver removida em uma reforma administrativa, a diferença entre eles vai além da garantia de mandato de Barra Torres, que não pode ser demitido até 21 de dezembro de 2024.
a diretores de autarquias federais que, por proximidade de pensamento ou planejamento do seu futuro político, não peitam o presidente. Pelo contrário, preferem bajulá-los em detrimento ao interesse público. O que não tem sido o caso de Barra Torres e da Anvisa, que colocam a saúde coletiva acima dos interesses eleitorais e ideológicos de Bolsonaro. Instabilidade do cargo nenhuma evitará o fato que, por conta da coragem de publicar a nota, ele e sua família já estão sendo alvos da máquina do ódio bolsonarista. Já Marcelo Queiroga não foi reduzido à condição análoga de escravo, crime previsto no artigo 149 do Código Penal. Ele não é um trabalhador que foi enganado, assediado, ameaçado ou agredido para endossar o comportamento criminoso do presidente, tampouco para ajudar em sua sabotagem ao combate à pandemia. O epidemiologista Pedro Halal fala em 500 mil mortes evitáveis. Queiroga se ofereceu conscientemente para o serviço, mesmo tendo condições de dizer não. Luiz Henrique Mandetta, por exemplo, bateu de frente com o negacionismo de Bolsonaro, ainda como ministro da Saúde, e deixou o cargo. Nelson Teich não quis endossar a política de entupir os brasileiros de cloroquina e também vazou. Queiroga, por outro lado, aceitou se tornar cúmplice não só do morticínio de adultos, mas também o de crianças ao fazer de tudo ao seu alcance para atrasar a vacina a pessoas de 5 a 11 anos. Mostrou-se dessa forma um homem pequeno, que tem medo de perder o máximo de poder que conquistará na vida, sonhando talvez em um apoio presidencial para disputar um cargo de deputado, senador e, quiçá, governador na Paraíba. Tanto Barra Torres quanto Queiroga são médicos. O primeiro será lembrado pela história como um homem justo. Já o segundo, como alguém que cuspiu em cima do juramento de Hipócrates, ao deliberadamente esquecer que prometeu não causar dano ou mal e, ao ser cobrado disso em um protesto em Nova York em setembro do ano passado, mostrou o dedo do meio aos manifestantes. Um homem que, ao ser convidado a escolher onde ficaria eternizado na história, preferiu a lata do lixo. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta segunda-feira, 10 de janeiro do ano de 2022, do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. Meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Você também pode enviar as suas mensagens pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, onde você acompanha a transmissão do programa diretamente dos estúdios da Rádio Bandeirantes, ou pelo nosso grupo no aplicativo Telegram. Basta buscar por Programa Faixa Livre e se tornar membro. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Infelizmente, como o programa de hoje está sendo gravado no final de semana, as participações pelo telefone estão inviabilizadas. Amanhã nós voltaremos com o programa ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, mas hoje vocês infelizmente não podem entrar em contato conosco pelo telefone. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor, professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Valério, eu quero te agradecer demais por você mais uma vez conversar aqui conosco no programa. Quero te desejar, antes de tudo, um grande ano novo, um 2022 de muitas conquistas, muitas realizações para todos nós e muita luta, né, Valério? Que é isso que nós todos brasileiros precisamos aí para o ano e que teremos muitos desafios pela frente. Agora, Valério, esse ano aí, como eu já citei, começa com muitas dúvidas e algumas certezas. Não se sabe ao certo como é que o Jair Bolsonaro irá se portar até as eleições presidenciais na tentativa de renovar o seu mandato, muito menos a reação que ele terá caso sofra uma derrota nas urnas. A certeza é que seguiremos nesse marasmo de crise econômica, desemprego e desalento, algo que não é novidade nesses 3 anos de gestão do ex-capitão até aqui. Primeiro, Valério, o que dá para esperar desses últimos 12 meses, é o que desejamos, do ex-capitão na presidência da República? Nós devemos ter sempre muita prudência nas previsões, em especial num país como o nosso, em que a intensidade da luta de classes é muito grande e, portanto, todo prognóstico deve ser construído com uma pesquisa de informação muito volumosa. E isso exige muita sobriedade, seriedade, porque o cálculo de probabilidades precisa ser disciplinado por um método na construção das hipóteses. Então, 2 notas breves sobre o ano que se inicia. A primeira, a crise sanitária vai se agravar, como indica a curva de evolução da pandemia nos países centrais. Nós já sabemos agora, quase 2 anos depois dos primeiros impactos da Covid-19, que há uma morfologia da evolução da doença. Então, é quando no hemisfério norte está a temporada de inverno, que existem os picos de contágio e se alastram as novas cepas. Diante da Ômicron, nós já estamos vendo, a partir de meados de dezembro, mas com um claro salto depois da temporada das festas de fim de ano, uma situação de máxima urgência. As projeções são muito graves, né? No dia de ontem, os últimos dados que eu tive acesso, na sexta-feira, dia 7 de janeiro, oficialmente se reconhece mais de 50 mil contágios, o que certamente é muito subnotificado. Os especialistas, eles fazem cálculos que a margem mínima de subnotificação é de 1 para 3. Isso significa que, muito provavelmente, entre 100 e 150 mil pessoas contagiaram no dia de ontem. E, portanto, nós estamos diante de uma evolução vertiginosa, assombrosa. Realmente uma tragédia sanitária que ameaça se transformar de novo num colapso humanitário, porque os serviços de saúde pública, o sistema do SUS, mas também o setor privado na saúde não tem capacidade de oferecer uma retaguarda diante de uma demanda multiplicada de casos de internação e, portanto, o primeiro elemento que eu acho que nós devemos considerar é que, muito provavelmente, entre fevereiro e março, nós vamos ter uma terceira onda, um pico, oxalá menor do que foi março, abril do ano passado, que foi um cataclismo horrendo, mas reconheçamos com humildade que há uma tendência que vai abrir caminho. E a curva de evolução da pandemia tende a acompanhar no Brasil a tendência dos países centrais, porque nós somos, ainda que na periferia, uma sociedade, por variadas circunstâncias históricas e fatores
políticos sociais, uma sociedade com um nível de urbanização muito elevado. Nós temos 20 grandes cidades ou regiões metropolitanas com 1 milhão ou mais de habitantes. E, portanto, o primeiro elemento que creio que vale a pena considerar seriamente é que em 2022 a pandemia estará presente e ela vai desenhar, vai estabelecer o enquadramento geral da evolução da situação social e, em grande medida, da luta política que vai culminar com a campanha presidencial. Nesse contexto, a evolução da crise sanitária ela enfraquece o governo Bolsonaro. De todos os fatores que pesaram ao longo dos últimos 3 anos, a crise sanitária foi aquela que teve maior impacto na consciência de dezenas de milhões de pessoas de que o governo Bolsonaro, ou seja, a coalizão das diferentes alas da extrema-direita, não tem capacidade de gestão para proteger a população brasileira. A segunda nota remete à evolução da situação econômica. São muitos fatores. Creio que toda análise na tradição marxista deve combinar, associar os elementos, os fatores objetivos, os elementos objetivos com os fatores subjetivos. Do ponto de vista objetivo, é muito claro que nós temos uma curva descendente da taxa de investimento proporcionalmente ao PIB ao longo de todos os últimos anos, acentuadamente a partir de 2016. Nós já caímos de uma taxa de investimento que oscilava em torno de 20% do PIB para uma taxa em torno de 18% para 16%, e a tendência continua sendo de queda. Isso decorre, em primeiro lugar, do fato de que o lugar do Estado foi muito diminuído. Isso vai se manter em 2022, portanto, nós vamos ter uma evolução do produto interno bruto raquítica, mas também devemos considerar o fato de que a política monetária do Fed, do Banco Central norte-americano, incide naquilo que nós podemos chamar o investimento externo na economia brasileira. Por outro lado, há o contexto do teto dos gastos e, finalmente, a tensão de qualquer recuperação dinâmica. Portanto, o ano 2022 será um ano de estagnação com viés de contração econômica e não creio que haverá surpresas. É também um fator que enfraquece o governo Bolsonaro. Mas há elementos subjetivos que remetem à psicologia social das classes. Quero vos chamar a atenção para o fato de que prevalece entre os investidores, os capitalistas, muito pessimismo e muita incerteza sobre a dinâmica da situação brasileira, e isso inibe investimentos mais de médio e longo prazo nas classes médias, nas camadas intermediárias, abastadas, seja de pequenos e médios proprietários, empreendedores, seja mesmo nos setores médios da alta escolaridade que cumprem funções executivas no setor privado e setor público, deve prevalecer a precaução no consumo. Porque o quadro pandêmico e, por outro lado, a estagnação econômica, ou seja, uma situação de insegurança, pressiona pela poupança de recursos, preservar os recursos disponíveis em caso de uma situação mais grave. Por último, o empobrecimento das classes populares é evidente, com o desemprego no patamar escandaloso que ele mantém, escandaloso em particular, considerando que o Brasil é uma sociedade jovem. E o empobrecimento é evidente com a queda do salário médio,
a desvalorização do salário mínimo, portanto, a participação do consumo das famílias, que é um dos fatores importantes quando fazemos apreciações sobre a dinâmica do produto bruto, deve ser menor. Então, creio que nós podemos dizer que 2022, infelizmente, se inicia como um ano terríveis, ou seja, será um ano em que nós vamos ter muito sofrimento, sofrimento social, pela combinação destes três fatores: a crise sanitária, a estagnação, a crise econômica e, por outro lado, a crise do próprio governo Bolsonaro. Chama atenção, Valério, que o Bolsonaro é absolutamente incapaz de mudar de postura. Ele até tentou moderar o discurso após aquele 7 de setembro fracassado, ensaiou uma trégua com os poderes e reduziu o tom dos ataques. Mas já nesse início de ano, ele voltou a sua artilharia ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o Ministério da Defesa enviou questionamentos a respeito das urnas eletrônicas e avisou que, se as respostas não o convencerem, abre aspas, algo tem que ser mudado no TSE, fecha aspas. Essa retórica desafiadora dele, Valério, mantendo tensionados os seus apoiadores, é a maior alternativa para quem busca a reeleição dentro dos marcos democráticos. Bolsonaro faz o cálculo de que, para chegar ao segundo turno, é necessário lutar incansável e irredutivelmente pela consolidação do seu espaço político, porque é decisivo para ele que haja um segundo turno. É necessário que ele tenha credibilidade de vender a perspectiva que seria o candidato que, num segundo turno, estaria em melhores condições de derrotar a candidatura hoje favorita de Lula. Portanto, a sua tática política obedece a um cálculo que remete a três iniciativas. A primeira e fundamental, manter o núcleo duro do apoio que ele preservou nas camadas médias. Não nos enganemos, as classes médias brasileiras se deslocaram. Bolsonaro já não tem a audiência, o apoio, a confiança de 4 anos atrás, mas mantém nos setores intermediários da sociedade brasileira, muito estratificados. Nós estamos falando de milhões de pequenos empreendedores, uma pequena burguesia urbana e rural vinculada a serviços, mas também a algumas atividades produtivas, e tem audiência em setores de autoescolaridade, que tem funções de gestão no setor privado e mesmo no setor público, entre médicos, arquitetos, engenheiros, economistas, administradores de empresas, gerentes. Este é um público no qual o Bolsonaro encontra um apoio mais sólido em função dos 4, 5 elementos fundamentais do seu discurso político: a retórica anti-intelectual, que desafia a universidade, o mundo da cultura, o mundo da ciência, o mundo da arte, a defesa exacerbada da meritocracia, da ideia de que o sentido da vida é a luta de todos contra todos, pela afirmação dos mais capazes, dos mais enérgicos, dos mais corajosos ou dos mais dedicados, enfim, as fobias sociais, ou seja, ele se apoia naquilo que nós podemos chamar os elementos mais retrógrados da sociedade brasileira. Portanto, as fobias sociais do machismo, do racismo, da LGBTfobia, os preconceitos regionais, do sul contra o sudeste, do sudeste contra o nordeste, do centro-oeste contra o sul, enfim, há toda uma ideologia que também abraça elementos de religiosidade e de messianismo, e que encontra
simpatia em franjas importantes das camadas médias, que são multiplicadoras de voto, que muitas vezes cumprem um papel de formadores de opinião em bases sociais que os circundam. Por outro lado, Bolsonaro quer preservar o apoio de uma fração burguesa, de uma fração dos grandes capitalistas, que aposta num alinhamento incondicional com os Estados Unidos, em particular diante da China. Ou seja, há uma aposta de um projeto que só pode ser defendido impondo na sociedade brasileira uma derrota histórica para as classes trabalhadoras, para as massas populares. Ou seja, é necessário, nessa perspectiva de um ajuste liberal que favoreça o investimento externo, que as condições de produção do Brasil sejam niveladas pelo piso de sobreexploração que o capital internacional encontra ainda na África e, sobretudo, na Ásia. E Bolsonaro responde a esta fração burguesa que quer reposicionar o Brasil no mercado mundial, levar os ajustes liberais até o fim, avançar nas privatizações. Ele tem dito privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, avançar na Eletrobras. Portanto, uma aposta de que é o investimento externo que tem que cumprir o papel de locomotiva e, nesse marco, a defesa da especialização da economia brasileira, uma espécie de reprimarização do lugar do Brasil. Alguns, creio que com alguma razão, falam de uma dinâmica de recolonização. E, por último, existe nas camadas populares um imenso semi-proletariado de quase 40 milhões de pessoas que, ainda que 10 milhões sejam trabalhadores que têm patrões e não têm contrato, hoje se estima entre 20 e 25 milhões aqueles que são os que trabalham por conta própria. E Bolsonaro, ele tenta atrair esta base social para o seu projeto, apresentando a classe trabalhadora que tem contrato ou funcionalismo público como privilegiados. Então, eu creio que o discurso de Bolsonaro endurecido para o ano 2022 responde a essa necessidade de consolidação da base social que ele preserva, que se estima pode ter um piso em torno de 20%, um teto em torno de 30%, não sabemos, é uma luta política eleitoral, são referências. Há muita incerteza nesta dinâmica, mas que ele considera que é o suficiente para chegar ao segundo turno. Chegando ao segundo turno, é uma outra eleição. Podemos aprender da experiência histórica. E num segundo turno, ele ambiciona em se transformar no anti-esquerda, anti-MST, anti-MTST, anti-operário, anti-grevismo e conseguir atrair votos para poder vencer as eleições. Há um método, há uma estratégia, uma tática. Não creio que Bolsonaro seja o candidato favorito nas eleições, mas há um processo em disputa e está em aberto e prevalece, por enquanto, a incerteza. A luta termina quando acaba e, portanto, Bolsonaro deve ser levado a sério. Eu acho que outra incógnita, Valério, pelo menos para alguns analistas, é a reação dos militares diante do quadro que nós teremos. Eu coloco isso porque parece que boa parte dessa turma que apoiava o ex-capitão se bandeou para os lados do Sérgio Moro, uma outra parcela, menor, evidentemente, se reaproximou do Lula, mas ainda há aqueles oficiais que seguem firmes no apoio ao bolsonarismo. A grande questão é que as Forças Armadas têm consciência do tamanho do problema que podemos ter pela frente, porque todos os exercícios militares foram antecipados no país até o mês de setembro, na intenção de deixar toda a tropa à disposição no período das eleições, algo inédito aqui no Brasil. Qual deve ser a atitude dos militares ao longo desse ano, Valério, e especialmente nos idos lá de outubro, novembro? Eu estou convencido que é muito difícil nós conseguirmos ter
informação suficiente para fazer qualquer previsão sobre qual será o papel dos militares no processo eleitoral de 2022. O mundo militar, o mundo da autooficialidade, é um mundo opaco, um mundo oculto, não há nenhuma transparência. Nós estamos falando de quase 400 oficiais generais à frente de uma estrutura militar, 200 mil profissionais das Forças Armadas. Mas o que prevalece nesse momento é a obscuridade. Mas isso não nos impede, considerando os fatores objetivos, que esses são sobre o nosso domínio, não nos impede de reconhecer que os privilégios não só permaneceram intactos, como em grande medida se ampliaram depois da última reforma da Previdência, o aumento de salários. E isso é expressão de uma verdadeira tragédia histórica. A tragédia ocorreu no final dos anos 70 e dos anos 80, quando prevaleceu a ideia de que a ditadura tinha que ser derrotada, mas não ia cair. No Brasil, o governo Figueiredo acabou, mas a ditadura não caiu. Houve um processo de amortecimento da transição, o que se denominou na época como uma transição conservadora, que me parece correto, ou seja, uma transição sem ruptura, na qual o aparelho militar policial permaneceu, repito, intacto. Não foram a julgamentos oficiais generais que foram responsáveis pelos crimes durante a ditadura militar. E, portanto, a impunidade tem um custo histórico, por isso é uma tragédia histórica. Nós temos uma casta militar com imensos privilégios que ocupa um lugar político que é evidentemente de abuso de poder. E o governo Bolsonaro levou ao extremo este papel de poder moderador, de poder de veto das Forças Armadas, porque incorporou milhares de oficiais à gestão do aparelho de Estado civil. Incorporaram-se os burocratas militares à burocracia, à alta burocracia civil do Estado. É uma tragédia histórica. Dá para dizer que o Bolsonaro ainda conta com o apoio de todos aqueles setores que o levaram até o Palácio do Planalto em 2018, Valério? Entre eles os próprios militares, os evangélicos neopentecostais, aquele pessoal que sustenta ou sustentava o bolsonarismo. Como é que você enxerga hoje essa base de apoio do chefe do executivo, Valério? Não creio. Eu confio que todos os dados que nós temos disponíveis, e são significativos, todas as variáveis que nós podemos estudar indicam que houve uma deterioração da influência do Bolsonaro e do bolsonarismo. O bolsonarismo se mantém como uma corrente política importante, eu diria até dramaticamente poderosa, mas com menor peso do que em 2018. Estes 3 anos não passaram em vão. Ou seja, o Brasil é uma sociedade muito complexa, está muito fraturada. A extrema-direita mantém posições importantes dentro da sociedade, ou seja, o governo Bolsonaro ele conseguiu resistir a todos os impactos devastadores da evolução da pandemia e da situação econômica, conseguiu se proteger na superestrutura do Estado, em particular dentro do Congresso Nacional, mas o seu desgaste, o seu enfraquecimento é claríssimo. Ele perdeu audiência em todas as classes sociais e, portanto, encontrará enormes dificuldades de conquistar a reeleição. E as tais das forças democráticas, Valério, que até bem pouco tempo atrás falaram em construir uma grande aliança para derrotar o bolsonarismo, parece que deixaram a união de lado e vários partidos já têm lançado seus nomes para disputar o Palácio do Planalto. A unidade ficou só no discurso, né, Valério? Eu estou entre aqueles que têm defendido que a unidade no processo eleitoral da oposição de esquerda, ou seja, aquela que se apoia
no movimento da classe trabalhadora e dos seus aliados sociais, os oprimidos, os negros, as mulheres, os LGBTQIA+, a juventude, o movimento camponês, o movimento indígena, o movimento de direitos humanos, o movimento de cultura, o movimento das artes. E a oposição de direita liberal, aquela que se apoia nos grandes capitalistas, que se apoia nas 200 grandes empresas que dominam a produção da riqueza e acumulam renda e patrimônio há gerações e gerações do Brasil. Esta ideia de que a unidade da oposição de esquerda com a oposição de direita seria o caminho, seria a estratégia eleitoral mais apropriada para derrotar o bolsonarismo, era totalmente errada, totalmente equivocada. Existe um processo eleitoral em curso no qual vão medir forças 3 campos políticos, 3, não 2, a oposição de esquerda, o bolsonarismo e a oposição de direita. O que ocorreu ao longo destes 3 anos é que a oposição de esquerda se fortaleceu e a oposição de direita, apesar do peso que os liberais mantêm nos meios de comunicação, a mídia comercial, ela encontra uma ressonância pequena em segmentos das camadas médias que se inclinaram a favor de Bolsonaro em 2018 contra o PT em função de um contexto aberto pelo impeachment do governo Dilma Rousseff, mas que, entretanto, se deslocaram e se afastaram do bolsonarismo em primeiríssimo lugar em função da tragédia sanitária que sacrificou mais de 600 mil vidas no Brasil. E, portanto, o desafio fundamental é afirmar uma frente de esquerda, entre outras razões, porque no Brasil foi eleito um governo de extrema-direita que é liderado por uma corrente neofascista, mas no Brasil não ocorreu uma derrota histórica, ou seja, a dinâmica da luta social desde 2018, ela não permite um paralelo simples com o impacto que foi o golpe em 64. Evidentemente, isso não diminui a gravidade máxima que é a existência de uma corrente neofascista que no dia 7 de setembro colocou centenas e centenas de milhares de pessoas nas ruas apoiando um discurso messiânico, delirante, golpista, o que confirma que o que está em jogo é algo de máxima gravidade para o destino da nação. Mas cabe um papel central à oposição de esquerda para abrir o caminho para a derrota de Bolsonaro. Não sei se a disputa será feita finalmente num segundo turno, mas não há programa comum que possa conciliar e pacificar as diferenças entre o que deve ser a defesa pela esquerda dos direitos dos trabalhadores, do direito ao trabalho, do direito ao salário, do direito à educação, saúde, transporte público. Portanto, a luta pela revogação da lei do teto dos gastos, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, e todo o entulho golpista, autoritário que foi aceleradamente implantado depois de 2016, com as consequências devastadoras, dramáticas, que estão diante de todos nós. E o que é o projeto representado pelos chamados candidatos da terceira via, fragmentados entre si, mas que estão associados na continuidade dos ajustes liberais, portanto, defendem o teto dos gastos, defendem a reforma trabalhista, defendem a reforma da Previdência, defendem privatizações. Não pode haver acordo. E portanto, a disputa se fará em condições
de intensa luta de classes. Eu estou entre aqueles que têm defendido que não houve derrota histórica, houve uma derrota social e política muito grande, uma inflexão na relação social e política de forças depois de 2016, mas há condições para derrotar o bolsonarismo. As manifestações de 2021 revelaram a presença de uma vanguarda ampla que se apoia nos movimentos organizados, que juntou em centenas de cidades, no seu auge, em mais de 400 cidades, centenas e centenas de milhares de ativistas, de simpatizantes do campo da esquerda, dos trabalhadores, e, portanto, chegou em 2022 a hora de medir forças com o bolsonarismo. Devemos marchar com um programa de esquerda para lutar por um governo de esquerda. Falando agora especificamente, Valério, sobre as alternativas que surgem para a sucessão presidencial. O ex-presidente Lula parece que embarcou de vez nessa ideia de ter o Geraldo Alckmin como vice em sua chapa. Já houve acenos de lado a lado e o petista só aguarda o ex-tucano se filiar a algum partido. A tendência é que ele vá para o PSB. No final do ano passado, Valério, você publicou um artigo onde criticava essa aliança, dizendo que ela enfraquece o campo progressista. O que é que te leva a essa avaliação, Valério? Eu penso que a apresentação de Alckmin como candidato a vice numa chapa com o Lula é uma armadilha. Penso também que é uma aventura. Alckmin é um cavalo de Troia da classe dominante dentro de uma chapa de esquerda. Veja, na luta política há espaço para manobra. A luta política e social é uma luta feroz, áspera, ríspida, dura. É uma luta pela consciência de dezenas e dezenas de milhões de pessoas que têm graus diferentes de interesse pela luta pelo poder, pela causa pública. Vivemos num país onde a imensa maioria da população não tem inclinações, escolhas ideológicas claras, por variadas razões, mas o fato fundamental e inescapável é que uma candidatura Lula com Alckmin na vice é fundamentalmente uma sinalização para a classe dominante de que existe uma disposição de concertação. Mas este movimento, que é uma manobra tática, que tem evidente o objetivo de abrir diálogo com setores sociais que historicamente são anti-esquerda, são antipetistas, ela tem o espaço para as manobras táticas, ele tem limites. Veja, não há nada de errado na luta política de fazer movimentos táticos de dissimulação diante do inimigo de classe. O problema da pré-candidatura de Alckmin a vice de Lula é que é um movimento de simulação que não neutraliza a aversão, as desconfianças ou mesmo as fobias que envenenam a mentalidade de segmentos das camadas médias contra a luta dos trabalhadores, da classe operária, dos oprimidos, e, por outro lado, dissemina a confusão entre os setores mais avançados do que nós podemos chamar uma ampla vanguarda social que ambiciona, que chegou uma oportunidade histórica para abrir um caminho para a transformação da sociedade brasileira. E, portanto, é uma manobra disparatada, é um erro tático. E isto significa que é uma armadilha política. E creio que há espaço político para fazermos uma forte resistência. Existe
a possibilidade de defender com muita consistência a necessidade de que o Lula tenha uma candidatura a vice que amplie o diálogo com os setores oprimidos da sociedade brasileira. Pode procurar uma liderança feminina, uma liderança negra, pode procurar uma liderança nos movimentos populares, uma candidatura de alguém mais jovem. Há várias possibilidades alternativas muito superiores à candidatura de Alckmin. Nós precisamos de uma frente de esquerda que seja capaz de empolgar, entusiasmar, inflamar, me permita, incendiar a imaginação dos setores explorados e oprimidos da sociedade brasileira, que é possível uma vida melhor. As expectativas que a massa do nosso povo tem na mudança social foram muito rebaixadas. Houve uma redução enorme no nível das expectativas. E isso é um dos maiores obstáculos, porque aonde não existe, onde não prevalece a confiança de que é possível, através da organização popular, da mobilização dos trabalhadores, da juventude, do projeto de um Brasil em que haja esperança de uma vida melhor. Esse é o desafio fundamental do processo eleitoral, que deve cumprir um papel educativo para que não se repita a experiência histórica de 2003 a 2016, que ao final, quando a ofensiva da classe dominante com a reunificação das diferentes frações burguesas em torno do projeto do golpe, não foi possível articular uma resistência popular muito superior à mobilização das camadas médias, os amarelinhos que foram às ruas, exaltadíssimas, radicalizadíssimos, exasperados, gritar que o Brasil não seria uma nova Venezuela. E, portanto, o desafio da esquerda é transformar a campanha eleitoral numa campanha de luta social. Para isso é preciso empolgar, entusiasmar, é preciso semear esperança. E acho difícil, e para ser prudente com as palavras, acho difícil que Alckmin possa entusiasmar, seja quem for. Valério, até que ponto essa ideia de que o mais importante é o programa, não o vice, se faz valer? Eu tenho visto muitos petistas utilizando-se dessa argumentação para dizer que o Lula será predominante na chapa. O próprio ex-presidente chegou a dizer que quer tomar como exemplo o governo espanhol, que revogou a reforma trabalhista recentemente. Mas a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, falou em rever alguns pontos do texto, buscar acordos com aqueles que patrocinaram esse retrocesso. Não citou uma revogação integral do texto. Me parece que o vice é uma figura mais que fundamental nesse tipo de acordo, né, Valério? Exemplos de vices que tiveram protagonismo e suplantaram os titulares pela falta de entendimento não faltam na nossa história recente, né, Valério? A discussão de que a candidatura à vice-presidência não tem importância e é essencialmente uma manobra simbólica não é séria. Evidentemente, é necessário discutir o programa, é necessário abrir um debate honesto, sério, que possa ser acessível a centenas e centenas de milhares de ativistas, de simpatizantes, sobre qual deve ser o projeto da esquerda para o Brasil. Tem enorme importância discutir a revogação do teto dos gastos, a anulação de privatizações, a revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Tem que se discutir o salário mínimo, temos que discutir a política ProSUS, o projeto para o ensino público. Temos que discutir a política de assistência social e que programa deve ser construído para oferecer mínimas garantias de sobrevivência e segurança para dezenas de milhões que mergulharam na miséria absoluta. Deve-se discutir
a relação com os Estados Unidos, deve-se discutir o lugar do Brasil no mundo, deve-se discutir Petrobras, deve-se discutir a luta contra o desemprego. Muitos temas devem ser discutidos, mas não é verdade, não é honesto, nem política, nem intelectualmente, desvalorizar o impacto monumental, incontornável, que teria durante uma campanha eleitoral a presença de Alckmin como vice de Lula. E isso, evidentemente, gera confusão, gera desmoralização em alguns setores, produz divisões nas fileiras da esquerda, e penso, portanto, que é um desastre. A posição de parte dos partidos de esquerda, Valério, como o PSOL, de apoiar o Lula já em primeiro turno de maneira tática, não nos coloca em uma encruzilhada perigosa de não haver um projeto efetivamente popular em disputa no fim do ano? Aliás, eu tenho a impressão de que o debate político anda por demais prejudicado, graças a essa falsa polarização criada, em especial pela mídia dominante entre Lula e Bolsonaro. O PSOL decidiu que antes de maio não terá uma definição final sobre a tática eleitoral. O que o Congresso Nacional do PSOL aprovou foi a luta por uma frente única dos partidos de esquerda, fundamentalmente do PSOL com o PT e o PCdoB, em torno a um programa antibolsonarista, de ruptura com o neoliberalismo, que se apoie nas reivindicações dos trabalhadores e dos oprimidos, que recolhe a elaboração dos principais movimentos sociais como uma plataforma para um projeto de transformação da sociedade brasileira, com reformas estruturais, medidas anticapitalistas. O PSOL está engajado nessa luta com honestidade, com equilíbrio, com seriedade, mas também de forma combativa. Aqui há uma luta, há um combate que está se desenvolvendo nesse momento. Esse combate não está resolvido, só termina quando acaba. O PSOL, até maio, vai considerar a evolução da conjuntura. Mas, evidentemente, a orientação da tática do PSOL, que reagrupa as forças mais combativas, mais radicais, é da defesa de uma unidade desde o primeiro turno da esquerda radical com a esquerda moderada, diante da máxima gravidade da situação brasileira, que é que nós temos um governo de extrema-direita liderado por um neofascista. É uma situação excepcional, não tem nada a ver com 2018 ou com 2014, é completamente diferente. Por quê? Porque não é possível lutar contra todos ao mesmo tempo. Uma candidatura do PSOL com um programa radical de medidas anticapitalistas no primeiro turno teria que se posicionar contra Bolsonaro, mas também contra Lula. Isso, evidentemente, envolve riscos imensos do ponto de vista da disputa política. É preciso um mínimo de responsabilidade para nós interpretarmos qual é a relação social e política de forças no Brasil. E é por isso que o PSOL está engajado na defesa da Frente Única de Esquerda, já deliberou a disposição de apoiar Lula desde o primeiro turno, mas pediu a abertura de negociações. Essas negociações ainda não foram abertas. Confio que em algum momento serão, e o PSOL vai defender as suas propostas com máxima responsabilidade, coerência e firmeza. E decidiremos em maio, em função do contexto da evolução política, numa conferência eleitoral, reunido o Diretório Nacional, do qual eu participo, qual será o nosso lugar. É possível se pensar em mobilização de forças populares ao longo desse ano, Valério, para cobrar do Lula um programa de governo que coloque no topo das prioridades a classe trabalhadora? É demais sonhar com esse tipo de mobilização diante da anomia que está colocada no nosso país? É possível sonhar, é possível lutar, é necessário apostar que o bolsonarismo pode ser derrotado, que o processo eleitoral não será somente uma disputa de uma candidatura
como em eleições anteriores. É por isso que o PSOL está disposto a um gesto de sacrifício político, de renunciar à apresentação de uma candidatura própria pela primeira vez, não levantando um nome entre as lideranças que estão hoje no PSOL, que têm respaldo social. Não falo somente do Guilherme Boulos, mas da Talíria Petroni no Rio de Janeiro, entre tantos outros. O PSOL está disposto a fazer esse gesto, esse movimento, esta opção tática, porque ele aposta que a Frente Única de Esquerda tem capacidade de mobilização, que esta campanha eleitoral não vai ser feita somente através dos comerciais, dos marqueteiros na televisão e nos rádios, que estamos falando de uma luta social que vai atravessar todos os diálogos, as conversas nas empresas, nos bairros, nos territórios, nas famílias. Portanto, 2022 vai ser um ano de intensa luta social e política, cujo desenlace também está nas nossas mãos. Nós somos protagonistas do nosso destino e devemos confiar que os setores mais avançados da classe trabalhadora e do nosso povo sejam capazes de arrastar as grandes massas populares para um projeto inspirado nas ideias socialistas. Valéria Arcari, eu quero mais uma vez te agradecer por você conversar conosco aqui no programa, te desejar novamente um ótimo ano novo, com muitas conquistas e com muita força aí para a gente superar todos esses obstáculos que estão colocados com o bolsonarismo. Muito obrigado mais uma vez, Valéria. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez uma satisfação colaborar com Faixa Livre. Longa vida ao Faixa Livre, um abraço e um bom dia para todos. Bom, conversamos aqui com o escritor, professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valéria Arcari. Vamos agora ao nosso segundo intervalo, já já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a auditora fiscal aposentada e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia Fatorelli, bom dia. Bom dia, Anderson e toda a equipe do Faixa Livre, todos os seguidores desse importante programa. É uma alegria estar aqui mais uma vez dialogando com todos vocês. Maria Lúcia, eu quero te agradecer demais por você conversar mais uma vez conosco aqui no programa. Quero também aproveitar para te desejar um feliz ano novo, de muitas realizações, um ano de luta que nós teremos pela frente, né, Maria Lúcia? Essa é a grande questão. Até porque os ataques do bolsonarismo ao serviço público no nosso país não respeitaram nem mesmo esse período de festas de fim de ano que nós tivemos. O orçamento da União para o ano de 2022, aprovado pelo Congresso, incluiu um reajuste salarial apenas para policiais federais e alguns cargos da saúde. Inúmeras promessas que o governo havia feito a demais categorias foram deixadas de lado, o que provocou reação quase que imediata. Servidores da Receita Federal, do Banco Central e auditores fiscais do trabalho já entregaram milhares de cargos de chefia e coordenadoria na administração pública. A insatisfação é generalizada, Maria Lúcia, e já se fala até em greve geral, inclusive. Primeiro, como é que você observa essa postura da gestão Bolsonaro de privilegiar alguns servidores em detrimento de outros, Maria Lúcia? Sim, Anderson, em primeiro lugar também, muito grata pelos votos. Eu também desejo a você e a todos que nos escutam um ano de 2022 com muita força, muita saúde, porque esses poucos dias aí já nos mostram que teremos que continuar lutando, porque a falta de transparência, as mentiras, as omissões, elas prosseguem, né, cada vez mais. Então, isso nos exige seguir lutando e fazendo a nossa parte, como cidadãos e cidadãs. Em relação à pergunta, veja bem, esse reajuste destinado apenas às categorias de servidores da segurança pública é uma atitude que fere a Constituição Federal. O princípio da isonomia que está lá na Constituição, ele proíbe esse tratamento diferenciado. Então,
As categorias da segurança pública merecem sim esse reajuste, porque estão também com seus salários congelados há muitos anos, mas os servidores civis também. E a Constituição exige que haja um tratamento isonômico, ou seja, o mesmo tratamento que for dado a uma categoria tem que ser dado às demais. Senão a Constituição resta aviltada, né? Desrespeitada. Então, a questão é a seguinte: por que o presidente está gerando aí esse problema, destinando esse reajuste de apenas 1,7 bilhão para as categorias de segurança pública e deixando todas as demais categorias sem reajuste algum? O problema do Brasil não é falta de recurso. Se olharmos o orçamento como um todo, esse orçamento para 2022 está destinando mais de 2 trilhões e 400 bilhões para a chamada dívida pública. O gasto total com servidores públicos, ativos, aposentados, inclusive pensionistas, tá? Todo gasto com pessoal e encargos não chega a 370 bilhões no ano. Então, onde é que está o problema? Nós temos que atacar onde é que está o problema do rombo das contas públicas. E essa distorção aí de dar o reajuste para apenas um setor, isso terá que ser obrigatoriamente corrigido, porque a Constituição determina dessa forma. E há motivos para, em ano eleitoral, Maria Lúcia, o Bolsonaro arrumar essa saia justa com os servidores públicos federais? Será que ele não pensa que precisa renovar o mandato no fim do ano? Olha, Anderson, a leitura que eu faço é que o Bolsonaro não está se esforçando para obter votos entre servidores públicos. Esse não é o alvo dele. Porque desde o início do seu mandato, você deve se lembrar aí daquela fala do assessor dele, né, do ministro Paulo Guedes, que falou que ia colocar uma granada no bolso dos servidores. O Bolsonaro nunca desmentiu isso e encaminhou para o Congresso a PEC 32, a chamada reforma administrativa, que de reforma não tem nada, ela tem um desmonte, uma destruição da estrutura do Estado que precisaria ser muito reforçada. O pouco que se tem está sendo desmontado nessa contra-reforma. E isso é um absurdo, porque a importância do serviço público, apesar de toda a precarização que vem acontecendo há décadas, mostrou a sua importância nesses tempos de pandemia. Imagina o que teria sido da população brasileira sem o SUS? A calamidade teria sido infinitamente maior, não é? Do que essa que já contabiliza mais de 620 mil brasileiros e brasileiras mortos aí nessa pandemia. Mostrou também a importância das pesquisas que aconteceram na esfera pública. Foram as universidades públicas, os institutos públicos que apresentaram os avanços nas pesquisas para minimizar os riscos da pandemia. Então, isso assim, para dar um exemplo recente. Agora, são inúmeras. O Brasil está vivendo uma verdadeira barbárie com o aumento da pobreza, da miséria. E a situação dessa calamidade só não está muito pior, em primeiro lugar, por conta da solidariedade do povo brasileiro, né? Que arregaça as mangas e sai ajudando quem pode. E, em segundo lugar, devido ao que resta ainda do serviço público. Então, nós teríamos que ter aí uma melhoria da estrutura pública do país. E o que esse governo Bolsonaro fez? Enviou essa PEC 32 para o Congresso, que acaba com a estrutura que já existe, abre para privatizar simplesmente tudo. Ali no artigo 37A dessa PEC 32, está a possibilidade de compartilhamento de estruturas públicas com o setor privado. Quer dizer, as empresas privadas vão poder entrar
nos órgãos públicos, usar a estrutura pública para prestar seus serviços. Isso é inaceitável, isso é inconcebível. E olha que isso aí já passou em várias comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, por enquanto, e ainda bem, graças à mobilização social, ainda bem que não conseguiram votar no plenário da Câmara, porque isso aí vai significar um retrocesso, um desmonte impensável. Então, não só agora essa atitude de negar mais uma vez o reajuste ao conjunto dos servidores públicos, dando aí um reajuste diferenciado apenas para as categorias de segurança pública, isso aí mostra falta de interesse total em obter apoio de servidores e servidoras públicas, tá? Esse não é o alvo dele nessa campanha. Você enxerga condições, Maria Lúcia, de se construir essa greve geral indicada por alguns sindicatos? Parece que as discussões começarão em uma reunião virtual no próximo dia 14. Há um sentimento de unidade entre os servidores nesse sentido, de barrar os absurdos propostos pelo Jair Bolsonaro, Maria Lúcia? Sim, Anderson, as possibilidades de uma greve geral são concretas. Nós estamos acompanhando, as entidades do serviço público estão se articulando, a greve já começou na Receita Federal, os jornais já estão noticiando acúmulo de cargas nas fronteiras, tanto de importação como de exportação, por conta da operação padrão, não é? Uma operação que passa a seguir à risca todos os procedimentos que têm que ser verificados nessas atividades de importação e exportação, deixando de lado amostragens e tudo mais. Então, isso vai atrasando a liberação e já existe aí uma fila em vários portos, não é? Como a gente já está acompanhando nos jornais. Já outras entidades de servidores públicos, né? A Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, a CONDICEF, que tem mais de 1 milhão de filiados em todos os ministérios, porque são categorias de apoio administrativo, então elas estão presentes em todos os ministérios. Ela vai fazer reuniões também para se juntar ao cronograma de paralisações que já estão agendadas para os dias 18, 25 e 26 de janeiro. E se o governo não abrir negociação, indicação de greve geral em fevereiro. O que está acontecendo? Ainda antes desse episódio aí, né, do orçamento, as categorias já vinham tentando negociar com o governo. E não tem essa negociação. Aquelas mesas de negociação que existiam, embora elas sofressem muitas críticas, né, por conta de suas limitações, era um tipo de caminho para começo de diálogo. Esse governo Bolsonaro eliminou essas mesas de negociação que existiam. Agora, o pedido de audiências, né, com as autoridades vem sendo negado. Às vezes, o governo não dá nem resposta aos pedidos de audiência. Então, qual é a saída? Como é que os servidores vão apresentar, vão mostrar o seu descontentamento? Não resta outra saída, a não ser movimento de mobilização, movimento de paralisação. O próprio governo está empurrando as categorias de servidores públicos para essa greve geral. Não é? Ao não se reunir, ao não dar resposta, não dar satisfação. E quando a gente vê claramente que dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Como é que não falta dinheiro para o pagamento de juros? O Banco Central vai lá, aumenta juro à vontade. E não tem que preocupar se tem dinheiro ou não para pagar? Não preocupa. Por quê? Porque vai tirar de todas as áreas. Não é? Então, servidores públicos também precisam estar mais alertas e precisam englobar na sua pauta de reivindicações a auditoria da dívida pública. Porque é aí que está o rombo. Se não enfrentarmos esse rombo, é como enxugar gelo. Não adianta.
não vai ter saída para o país, não só para reajuste de servidores, mas para os investimentos que precisam ser feitos em todas as áreas, se não enfrentarmos o ralo da dívida pública. O detalhe nisso tudo, Maria Lúcia, é que o presidente da República dá de ombros para o princípio da isonomia no serviço público disposto na Constituição Federal. Parece que a Carta Magna é algo desprezível para essa turma. Concordo com você, Anderson. Tanto é que mencionei lá na minha primeira resposta esse princípio, né, da Constituição, princípio da isonomia, que impede tratamento diferenciado entre as diversas categorias de servidores públicos. Esse desrespeito à Constituição, ele tem estado presente em várias atitudes desse governo. Olha aí a própria sanção do projeto de lei aprovado no Congresso para a independência do Banco Central mostrou que quem manda no país é o mercado financeiro. O próprio executivo foi desrespeitado no projeto que foi votado no Congresso, porque a prerrogativa de iniciativa para uma mudança administrativa, como foi o projeto de independência do Banco Central, era uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. E o projeto aprovado, o PLP 19 de 2019, foi de iniciativa de um senador do PSDB. Então, veja bem, o próprio Executivo, mesmo tendo sido desrespeitado em sua prerrogativa constitucional, sancionou o projeto. E depois, no Supremo, o Lewandowski, que foi o ministro relator, reconheceu a inconstitucionalidade. No entanto, o ministro Barroso saiu lá com outro voto que desrespeita o artigo 48, que desrespeita a Constituição e interpreta erradamente o artigo 48 da Constituição. Uma vergonha. E foi seguido pelos demais. Então, assim, quem manda é o poder financeiro, Anderson. Isso tá evidente, tá? 53,5% dos recursos do orçamento estão indo para gastos com a dívida. Que até o Tribunal de Contas da União já declarou que não tem contrapartida. E aí, como é que fica? Vamos continuar até quando? Esse volume de dinheiro para a dívida só vem aumentando. E o Banco Central, ainda por cima, turbinando os juros. Não pode ficar somente a auditoria cidadã questionando esse ralo, esse rombo das contas públicas. Eu espero que servidores e servidoras públicas acordem para isso, que as entidades também apontem para esse problema da dívida, que é o centro do problema. Agora, Maria Lúcia, o projeto de lei orçamentária desse ano também aprovou uma destinação de nada mais nada menos que 2,4 trilhões de reais para pagamentos de juros e amortizações da chamada dívida pública, que vocês tanto insistem para que seja auditada. O que representa essa destinação do orçamento para pagamento de dívidas em um país como o nosso, Maria Lúcia? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor. Pois é, Anderson, mais de 2,4 trilhões de reais para a chamada dívida. Esse é o maior rombo do orçamento. E aí, por que isso acontece? Primeiro, porque não tem limite para a dívida. A dívida pode crescer até onde quiser. Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem a previsão de que o Congresso teria que colocar um limite nessa dívida. Isso nunca foi colocado, tá? O limite para as operações também de crédito, né, para os empréstimos, para a emissão de títulos, vem sendo desrespeitado. Tem um limite lá no artigo 67, inciso 3 da Constituição, de que o volume de nova dívida não poderia superar o volume de investimentos. Esse dispositivo é para evitar que dívida seja usada, por exemplo, para pagar juros, que é despesa corrente, e outras despesas correntes.
para fazer isso, teria que fazer um projeto de lei, que teria que ser aprovado no Congresso, debatido e tudo mais. Isso não tem acontecido. Sistematicamente, a Auditoria Cidadã vem denunciando desde 2010, desde a CPI da dívida, sistematicamente, os sucessivos governos vêm emitindo títulos da dívida para pagar juros, que são despesas correntes, sem essa autorização do Congresso. Então, a dívida cresce como uma bola de neve. Para burlar esse artigo 167 da Constituição, os juros estão sendo maquiados de amortização. E muita gente que não estuda, que não aprofunda nos estudos da dívida, ainda fica falando, isso é só rolagem. Não é rolagem, não. É juros. Juros maquiados de amortização. Tanto é que quanto mais pagamos, mais devemos. Se nós estivéssemos apenas emitindo título para rolar, o que é rolar? É substituir um título que está vencendo por outro. Se isso tivesse acontecendo, Anderson, o estoque da dívida estaria constante. E não é, o estoque da dívida está explodindo a cada ano, já passa de 7 trilhões. Por quê? Porque estamos emitindo título para pagar juros. E agora, então, com o Banco Central disparando os juros, nós estamos aí assistindo a fabricação de outra fase da crise. A crise fabricada lá desde 2014 ainda não acabou e o Banco Central já está fabricando outra, em cima, tá? Com essa disparada dos juros. Então, se a dívida, Anderson, estivesse servindo para investimentos no país, nós não estaríamos tendo problema algum. Porque quando se faz dívida para investimentos, esses investimentos eles geram emprego, geram renda, o dinheiro circula na economia e dá tudo certo. Para que tem servido a dívida pública no Brasil? A chamada dívida pública. Está servindo para remunerar a sobra de caixa dos bancos, que além das operações compromissadas que são usadas num volume aqui no Brasil incomparável no mundo inteiro. Aqui no Brasil elas chegam a 20% do PIB, em alguns momentos já ultrapassaram 20% do PIB. Isso é um escândalo. É o nosso dinheiro, é o dinheiro da sociedade que está depositado nos bancos. Os bancos pegam, depositam lá no Banco Central, o Banco Central remunera diariamente. De onde sai o dinheiro para o Banco Central remunerar diariamente os bancos? Sai do orçamento. Do mesmo orçamento que deveria reajustar salário de servidores, que deveria dar um auxílio emergencial decente para a população, que deveria estar fazendo investimentos necessários em saúde, educação e todas as áreas de interesse da população. Então, você está vendo, quando a gente vê a natureza da dívida, é que a gente entende por que o mercado financeiro não deixa fazer auditoria. Porque a auditoria é a ferramenta que vai mostrar, que vai provar para que tem servido essa dívida pública. Para cobertar essa remuneração diária da sobra de caixa dos bancos, que além das compromissadas, agora tem também outro instrumento para isso, né? O depósito voluntário remunerado, a Bolsa Banqueiro, aprovada lá pelo Projeto de Lei 3877 de 2020, que a Auditoria Cidadã combateu tanto. Tem aí os prejuízos estratosféricos produzidos pelo Banco Central, com sua política monetária suicida, com os contratos de swap cambial. O que é isso? O Banco Central faz um contrato com privilegiados sigilosos, a gente não sabe com quem são, mas quem tem acesso a isso são só os grandes bancos, grandes corporações nacionais e internacionais. Por esses contratos, o Banco Central garante a variação do dólar. Como assim? Isso mesmo. O Banco Central faz uma aposta com essas pessoas. Se o dólar subir, eu te pago a diferença. Faz uma verdadeira ciranda financeira com o dinheiro do povo brasileiro, porque, de novo,
De onde sai o dinheiro para cobrir esses prejuízos com esses escandalosos contratos swap cambial? Sai do orçamento. E se o dinheiro do orçamento não é suficiente, faz dívida. Vai tudo para a conta da dívida pública. E prejuízos operacionais do Banco Central. Só em 2016, quando o Banco Central estava ali no auge da fabricação da crise, ele transferiu para o Tesouro 250 bilhões de reais de prejuízo. 250 bilhões de reais. Então, olha aí, vamos trazer esse número para comparar com o que está acontecendo agora em termos de reajuste de servidores. O governo está destinando 1 bilhão e 700 para dar um reajustezinho ali para as categorias de segurança pública. Ponto. Mas, em 2016, ele destinou 250 bilhões para cobrir prejuízo do Banco Central. Você está vendo onde é que está o problema? E que prejuízo foi esse? Prejuízo com remuneração da sobra de caixa dos bancos, prejuízo com swap cambial, principalmente. Então, Anderson, eu volto a dizer, se não fizermos uma auditoria dessa dívida, popularizarmos para que tem servido essa chamada dívida pública, nós vamos continuar vendo o nosso orçamento ser diluído para esses pagamentos de juros sobre juros, de mecanismos de política monetária suicida operada pelo Banco Central, enquanto o povo está aí à míngua. No que diz respeito à política econômica, o Banco Central, Maria Lúcia, resolveu promover a alta da taxa básica de juros, a Selic, nos últimos meses. Ela, que estava em 2% ao ano, lá no início de 2021, terminou dezembro em 9,25%. Tudo isso para tentar conter o avanço da inflação no país. É aquela velha tática, né, Maria Lúcia, de quem não tem qualquer tipo de capacidade de enfrentar o problema da inflação com medidas estruturais. Olha, Anderson, esse aumento dos juros pelo Banco Central com a desculpa de combater inflação não tem fundamento. A justificativa de que precisa aumentar juro para combater a inflação é falsa. No Brasil, o que tem provocado inflação? Segundo dados do próprio IBGE, o aumento da inflação tem decorrido principalmente do aumento do preço de combustíveis, do aumento do preço de alimentos e de outras tarifas de preços administrados pelo próprio governo, como energia elétrica, mas que ele não controla. Ele deixa aumentar. Então, quando a gente olha aí o que puxou a inflação em 2021, o etanol subiu quase 70% em 12 meses. A gasolina, quase 43%. O óleo diesel, mais de 41%. O botijão de gás, quase 40%. Então, esse preço de combustível foi um dos principais responsáveis pela puxada do índice de inflação. Aí eu te pergunto, aumentar juro vai fazer reduzir o preço dos combustíveis? É lógico que não. Por que os combustíveis estão com esse preço abusivo no Brasil? Por causa da política de preços adotada pela Petrobras, a tal da PPI, que é a política de preço equiparada à importação. É a paridade com a importação. Como se todo petróleo, todo combustível usado aqui no Brasil estivesse sendo importado. É uma política insana que só interessa ao mercado, só interessa para abrir espaço para as estrangeiras competirem aqui dentro e aumentar o lucro dos acionistas da Petrobras, detonando com a economia brasileira, porque o combustível caro puxa todos os demais preços, porque aqui no Brasil, um país continental como o nosso, que não fez investimento em transporte ferroviário, o que acontece com o frete aqui no Brasil? Subiu
o preço do combustível, todos os outros preços sobem automaticamente. Então, a inflação está sendo puxada principalmente por causa desse preço, dessa política de preço adotada pela Petrobras. É aí que tem que corrigir. Não adianta o Banco Central aumentar juro. Aumentar juro vai mudar essa política de preço? Claro que não. Então, tanto é que o Banco Central já subiu aí esse ano 362% a taxa, como você citou, de 2% para 9,25%, é um aumento de 362,5% em um ano. E qual foi o reflexo disso no controle inflacionário? Zero. Pelo contrário, isso aqui está aumentando a inflação, porque as empresas que têm empréstimos, que têm financiamentos, que têm gastos financeiros, tiveram seus contratos majorados por conta da alta dos juros, porque quando a Selic sobe, todos os juros de mercado sobem também. Esse impacto da alta dos juros aumentou o custo financeiro das empresas. E as empresas vão arcar com esse custo? Claro que não. Elas jogam isso no preço dos seus produtos. Então, o aumento dos juros tem contribuído para aumentar a inflação e não reduzir, por causa do tipo de inflação que a gente tem no Brasil. Esse aumento de juros só serviria para controlar a inflação se a inflação fosse decorrente de um excesso de consumo, de uma propensão, se a população estivesse com muito dinheiro, as empresas com muito dinheiro e todo mundo com extrema propensão a consumir, de tal forma que acabariam os estoques e os preços estariam subindo. Esse tipo de inflação não acontece no Brasil. A inflação aqui, de acordo com os próprios dados oficiais, não é inflação de demanda, é inflação de preços. E provocada principalmente por esse aumento de preço de combustíveis, que tem que ser corrigido, é a insana política de preço de paridade à importação adotada pela Petrobras. Que mais? Preço de alimentos, por erros também, erros de política agrícola e agrária, que privilegiam o grande agronegócio de exportação, que não está nem aí para a alimentação do povo brasileiro. Tanto é que nós estamos vendo aí o grande agronegócio, que está aí nas propagandas da grande mídia, batendo recorde de exportação de alimentos, enquanto o nosso povo está passando fome, disputando ossos nas ruas com os cães. Então, veja bem, se você olhar para onde está indo o dinheiro ali, os recursos do Ministério da Agricultura estão indo para o agronegócio. Agricultura familiar, agricultura solidária, não recebe quase nada. Então, veja bem, imagina como poderia estar essa questão do preço de alimentos se houvesse investimento nessa agricultura familiar próxima a cada município, garantindo alimentação orgânica, de qualidade, preço baixo para toda a população. Mudaria completamente de figura. Então, essa questão aí da inflação, a inflação no Brasil ela tem sido produzida por políticas aplicadas não por mero equívoco. É um projeto, Anderson. É um projeto mesmo de fabricar a crise, porque essa crise fabricada, ela tem sido extremamente útil para o mercado financeiro. A crise fabricada tem possibilitado a aprovação de inúmeras medidas com desculpa de debelar a crise. Nós podemos citar aí, no ano passado, para pegar aí só de 2021, quantas medidas que atendem aí a pauta do mercado financeiro foram aprovadas com a desculpa de que tem que debelar a crise? Inúmeras. A própria PEC 32, que eu já mencionei antes, se você verificar lá na página da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa,
Está lá, a justificativa para essa reforma administrativa, para a PEC 32, é a crise desde 2014. Se você voltar um pouquinho, a emenda constitucional 95, que estabeleceu teto somente para os gastos primários e gastos com a manutenção do Estado, deixou a dívida fora do teto. Qual foi a desculpa para aprovar a emenda 95? A crise fabricada. Da mesma forma, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, todas essas contrarreformas têm usado a crise como justificativa para a sua implementação. Então, essa crise, ela está sendo extremamente útil para o mercado. Olha aí o lucro dos bancos. O que tem acontecido com o lucro dos bancos desde 2015? Recorde. 100 bilhões todo ano. Recorde histórico no segundo trimestre de 2021, no auge da crise. E mais, novas medidas implementadas pelo Banco Central. Quando eclodiu a pandemia, imediatamente o Banco Central disparou um pacote de trilhões para os bancos. Onde é que vai desaguar todo esse custo? Na chamada dívida pública, sem investimentos. Então, olha bem, nós temos aí uma dívida pública gigante. O próprio Tribunal de Contas da União já declarou que essa dívida não tem servido para investimentos no país. O custo dessa dívida está aumentando quase 400% com o aumento do juro pelo Banco Central, sem justificativa, porque aumentar juro não serve para combater a inflação. E a absorção desse volume todo de dinheiro afeta todas as áreas, impede o nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, Anderson, nós temos que focar na necessidade de uma auditoria dessa dívida com participação social, na necessidade de uma investigação do Banco Central. As políticas monetárias adotadas pelo Banco Central, os mecanismos de política monetária, juro altíssimo, remuneração da sobra de caixa dos bancos, esses contratos de swap cambial e esses outros mecanismos que ele criou a partir, com a desculpa da pandemia, né? Já eram medidas que estavam lá prontinhas há muito tempo, usaram a desculpa da pandemia para botar tudo na rua. Por exemplo, as letras financeiras garantidas, os bancos emitem papéis, letras deles mesmos. E o Banco Central adquire essas letras. Olha, isso tudo tem que ser investigado. É aí que está o problema do país. O Brasil é riquíssimo. Nós deveríamos estar em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico. Eu não me canso de repetir isso. Nós temos tudo para termos um desenvolvimento socioeconômico e vida digna para todas as pessoas. Por que não temos? Por causa do rombo financeiro que acontece no Brasil. Os jornais falam da corrupção de políticos. Essa corrupção é séria e precisa ser combatida, sim. Agora, a mega corrupção, a corrupção dos trilhões, está no sistema financeiro. É aí que nós temos que focar para virar o jogo e garantir uma mudança de rumo nessa escassez inaceitável que está só aprofundando aqui no Brasil. O Brasil é o país da abundância. Essa escassez não tem nada a ver com a gente. Nós temos que lutar para virar esse jogo. Maria Lúcia Fatorelli, eu quero novamente te agradecer por você conversar aqui conosco no programa, te desejar um grande ano novo nessa sua primeira participação em 2022 aqui no Faixa Livre. Também aproveito para te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu que agradeço, prezado Anderson, a você e a toda a equipe aí do Faixa Livre, todos que acompanham o programa. E fico à disposição para outros diálogos, porque o programa Faixa Livre é um programa muito importante. É um programa que abre espaço para a gente trazer essas reflexões que a grande mídia esconde. Então, parabéns a vocês por esse programa e ótimo ano também para todos e todas. Um forte abraço.
Conversamos aqui com a auditora fiscal aposentada e coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Vamos agora a mais um intervalo. Já já estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, para o último bloco do programa desta segunda-feira, 10 de janeiro do ano de 2022. E eu já cumprimento aqui o presidente da Associação Nacional de Transporte do Brasil, Liberdade e Trabalho, a ANTB, José Roberto Stringassi. José Roberto Stringassi, bom dia. Ô Anderson, bom dia, um abraço. Deus abençoe você, a todos os ouvintes aí da rádio Faixa Livre, tá bom, meu amigo? Que todos tenham um ano abençoado, um ano com saúde, principalmente com saúde, né? Que essa situação que nós estamos vivendo no mundo está cada dia pior. Então que Deus nos abençoe a todos com muita saúde, principalmente. E é sempre um prazer estar aqui novamente participando de um bate-papo no teu programa Faixa Livre, ok? Zé Roberto, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre, nesse importante início de ano que nós temos. Aproveito também para te desejar um grande ano novo, um grande 2022, que vocês, caminhoneiros, possam lutar bastante aí por todos esses direitos que estão sendo retirados aí pelo bolsonarismo, porque depois de tantos desafios que nós enfrentamos em 2021, Zé Roberto, o ano novo começa mostrando que o caminho não será muito diferente, inclusive para vocês, caminhoneiros. O presidente Jair Bolsonaro sancionou recentemente a lei complementar que criou o chamado MEI Caminhoneiro, alegando que isso serviria para incluí-los no modelo de microempreendedor individual. Esse discurso falacioso que quer criar a ideia de que o trabalhador é seu próprio chefe, para, na verdade, precarizar ainda mais as relações de trabalho no país. Só que parece que a situação para vocês que trabalham com transporte de cargas é ainda pior, Zé Roberto. Há uma série de custos embutidos para a formalização do MEI. Detalhe aqui pra gente, por favor, José Roberto, quais as condições que foram criadas pela gestão Bolsonaro para que os caminhoneiros se tornem MEI? Quais os jabutis estão escondidos por trás dessa proposta, Zé Roberto? Ô Anderson, é uma questão muito complicada o tal do MEI, né? Nós temos aí várias entidades que se intitularam representantes dos caminhoneiros autônomos no Brasil, porém, quando a gente vê uma lei dessa sendo aprovada, aí nós notamos que as pessoas que estão lá, supostamente representando a categoria de autônomo, não sabem nada ou quase nada sobre a categoria, né? O governo aprovou um MEI com R$ 251.600 ano, né? Vai dar uma média de 20 mil, 21 mil por mês. Veja bem, o motorista autônomo, ele faz isso numa viagem. Praticamente ele faz isso em uma viagem. Ele carregou o caminhão dele daqui de São Paulo para o Recife e carregou do Recife para São Paulo, ele já fechou o mês, quer dizer, já atingiu esse limite. Ok? Então é muito complicado essas pessoas que dizem que representam a categoria dos autônomos, mas não sabem nada. Tá notório nessa lei aí que foi criada no MEI. Se é que eles ouviram alguém, né? Se o ministro Tarcísio ou o presidente ouviu alguém. E ele poderia, na minha opinião aqui, o governo federal podia dar os mesmos benefícios que ele dá para os taxistas. Isenção de imposto, carência aí de 2 anos para o autônomo comprar o seu caminhão, né? Ou fazer como faz as locadoras, né? Parece que as locadoras de caminhão e de carro de passeio, eles têm um desconto, acho que de 50% no valor da nota fiscal do carro novo. Ok? São obrigados a ficar com o carro durante 2 anos, se não me falha a memória, e depois pode vender. Por isso que nós vemos tanto caminhão novos aí nas concessionárias. Grandes empresas aí compram 100, 200, 500 caminhões, fica com ele 2 anos, no sistema de aluguel, depois põe para vender, ele pega o mesmo preço ou até mais do que ele pagou. Então esses benefícios o governo teria que proporcionar para os autônomos também. Aí sim estaria ajudando. E no meio aí o que a gente vê, muitos caminhoneiros vão ser prejudicados demais a conta, né? Problema com o pessoal que puxa tanque, o tanqueiro e tudo mais.
E vocês da categoria foram chamados em algum momento para discutir a formulação dessa lei lá no Congresso, Zé Roberto? Os caminhoneiros deram suas opiniões a respeito desse tema? É a questão, né, que nem você falou. Se fomos chamados. Não, como se diz. Ninguém fica sabendo quem é chamado, quem que não é. Aí quando foi, é aberto para todo mundo ir lá e tal. Mas é aquela história, existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Então ali as pessoas que tentam resolver aquilo, eu acho que nem ouve nem escuta o que se fala, né? Porque chega no final fazem tudo ao contrário, tá bom? Então nós mesmos particularmente não fomos convidados a participar desses debates, né? Que nem eu falo, tem várias pessoas, várias entidades que vai lá representar a categoria. Provavelmente são essas pessoas que estão sendo chamadas, mas é notório que eles não conhecem nada de transporte quando se deixa aprovar essas normas, essas leis que nem do MEI aí e que nem lá do toxicológico, né? Da carta de motorista. Quais as reais intenções do governo federal, José Roberto, ao criar esse MEI caminhoneiro? Você saberia identificar aqui pra gente? O que eu vejo nessas reais intenções, veja bem, que depois de 2018, a categoria dos caminhoneiros autônomos, até 2018, ninguém conhecia. De 2018 para cá, daquela paralisação, ele abalou o Brasil e o mundo, a categoria de autônomo, pelo menos o nome do autônomo. E o que eu vejo aí? É que esses políticos, todos eles, quer destruir o autônomo, eles vão acabar com o autônomo. O próprio ministro Tarcísio já falou em vários vídeos, né? Então eu vejo que eles querem destruir, querem acabar. E quando o autônomo se tornar um MEI, a lei muda para ele, porque o MEI não pode fazer paralisação, o CNPJ não pode fazer paralisação. Já o autônomo pode, é diferente. Então eu vejo isso, que o autônomo foi a última categoria a ser descoberta no Brasil. O rodoviário autônomo, transporte rodoviário autônomo, a última categoria que foi descoberta no Brasil, em 2018, porque até então ninguém conhecia categoria de caminhoneiro autônomo. De 2018 para cá, o sistema começou a trabalhar para destruir o autônomo. E uma das maneiras é que todos eles se tornem CNPJs. Ok? E aí, com certeza, a lei vai mudar para esses CNPJ. Volto a falar, CNPJ não pode fazer paralisação. Ok? Então eu vejo dessa forma, eles estão trabalhando para acabar com o autônomo e botar todo mundo no CNPJ. Ah, mas tem benefício? Quais benefícios? Ele vai ter direito ao NPS, não sei o quê, não sei ler, uma indenização. Isso daí, se ele pagar um carnê, ele vai ter do mesmo jeito. Então, se ele pagar um carnê particular ali, ele aposenta, ele tem a sua assistência médica ali no INSS. Então, no meu ponto de vista é isso. O interesse do governo, do sistema, é acabar com o autônomo para não ter perigo de ter novas paralisações como teve em 2018, ok? Você nos enviou um áudio aqui para o programa, José Roberto, explicando mais ou menos essa situação do MEI caminhoneiro, mas citando também a história da nova carteira de motorista, em que o governo ampliou o número de pontos para que ela fosse suspensa, mas deixou algumas surpresas por trás dessa proposta, em um primeiro momento vantajosa para a categoria. Você poderia explicar aqui para a gente o que é que há por trás dessa suposta benesse da carteira de motorista, José Roberto? A questão da carteira de habilitação, que nem eu mandei o áudio para você, né? A gente conversou sobre isso. É a lei 14.071 de 2020, né? Categoria C, D e E. Profissionais, né, que tem na carteira como profissão remunerada. Então houve várias mudanças, nós tivemos ali o presidente fazendo vídeo, falando que estava ajudando o caminhoneiro e tal. Então o que aconteceu? Aumentou para 10 anos, né? A pessoa completou 18 anos. Tirou a carta, ele vai renovar a cada 10 anos, até ele chegar aos 50. Dos 51 até o 69, aí cai para 5 anos para revalidar a carta. E acima de 70, 3 anos. Ótimo. Eles só não falaram, que nem eu falei para você, o Jabuti, eles só não falaram que todo motorista autônomo
aliás, ou autônomo, ou profissional, ou não autônomo, seletista, que seja profissional de volante, ele vai ter que fazer exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Ok? Que antigamente você só fazia quando fosse renovar a carta, agora não. Agora, cada 2 anos e meio, todos nós, profissionais do volante, que temos como na carteira como profissão remunerada, nós teremos que fazer o exame toxicológico. Caso não faça, é uma multa de 1.400 e alguns reais ali e a suspensão do direito de dirigir por algum período. Isso aqui o presidente não falou, essa situação. Aí quando já chegou nos últimos dias, começaram a falar, gente, vai ter que renovar, virou aquela bagunça que já estava em cima do horário. Então esse Jabuti, na campanha que eles fizeram nos vídeos, ele não falava isso. Ele não falava essa situação, né? Então é que a gente fala, ele esconde, o sistema esconde muita coisa. Quando a gente vai descobrir, a pancada já veio. Agora, por que essa perseguição? Só com os motoristas que trabalham como profissional do volante? O certo seria fazer toxicológico em todo motorista habilitado no Brasil. Todos habilitados, seja ele profissional ou não, né? Motoboy, mototáxi, taxista, todos que têm uma carta, né, têm o direito de dirigir, deveriam fazer o exame toxicológico. E melhor ainda, a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, teria que ter aparelhos e fazer exames aleatórios em todas as rodovias do toxicológico, ok? E é sabido. Quem trabalha no ramo, a gente sabe. Hoje, para você comprar um exame toxicológico, está em torno de R$1.000. Não é novidade para ninguém. No geral, é R$1.000. A pessoa pode ser o maior dependente químico do mundo. Ele vai lá e tira um atestado aprovado. Você entendeu? Então, existe esse sistema. E isso aqui só vai fomentar mais ainda esses laboratórios que faz essas situações aí para ganhar dinheiro. Infelizmente, essa é pura verdade. Ok? E vocês têm alguma esperança, José Roberto, de que haja uma revisão dessa política de preços de paridade de importação dos combustíveis adotada pela Petrobras, que fez o óleo diesel nas bombas disparar no ano passado? Há algum horizonte para isso? A questão da revisão da política de preços no novo governo, eu acho muito difícil, tá bom, Anderson? É muito difícil porque já é um sistema que já vem sendo implantado desde lá de trás. O Fernando Henrique Cardoso passou pelo processo do governo do PT, né? E nesse governo atual, é o entreguismo do Brasil. Eles não têm interesse em baixar, tanto é que você viu aí esses dias atrás, tivemos aí uma suposta redução que a Petrobras iria anunciar, e aquela usina, aquela refinaria que foi comprada pelo Grupo Abdala ali na Bahia, eles falaram que não vão abaixar preço, ok? Porque agora a refinaria da Bahia foi privatizada. Então eles não têm interesse nenhum em abaixar o preço. O próprio presidente já falou em áudio dele. Poder mexer ele até pode, só que ele não quer, porque ele não quer ficar mal visto. Então eles não vão mexer. Já tivemos reunião com o novo presidente da Petrobras, general Silvio Luna, e até então não apontaram para essa direção que vão mexer, não. É que eu sempre falei, ou acaba com o PPI, que é o preço de paridade de importação, ou todos nós brasileiros, todos, vamos quebrar. Pequeno empresário, médio empresário, a dona de casa, todos nós. Que é um absurdo, né? Os nossos salários, os nossos ganhos, tudo em real. E você ter preço de combustível em dólar. Botijão de gás baseado em dólares. Não existe. Isso é só no Brasil mesmo, Anderson, ok? Em relação ao próximo governo, Zé Roberto, que será eleito em outubro, as expectativas são positivas ou, infelizmente, os ultraliberais continuarão dando as cartas? A questão do próximo governo aí, Anderson, só Deus sabe, né? O que o povo teria que fazer é pedir para esses candidatos assinar um termo de compromisso, assinar, porque nós sabemos que a maioria deles não tem compromisso, só tem promessas, né? Só tem palavras jogadas ao vento.
Eu, no meu ponto de vista, ele deveria assinar um termo com a nação brasileira que, caso ele não cumprisse o que ele prometeu, ele automaticamente seria destituído do cargo, ele renunciaria. Eu acho que ele deveria fazer um documento nesse sentido, se comprometendo para ajudar realmente o povo brasileiro. E principalmente na questão dos combustíveis, que a gente falou, o PPI até então ninguém conhecia. A gente começou a fazer um trabalho de divulgação. Hoje a questão do PPI está na boca de quase todo brasileiro. O brasileiro sabe o porquê que o nosso combustível é tão caro, por causa do PPI, e que nós temos que acabar com esse PPI. E muitos políticos nunca nem sabiam que esse PPI existia. E agora, nesse ano de campanha, muitos deles estão adotando uma fala nessa questão da mudança da política de preço, e vai mudar e vai fazer. É a mesma fala que o presidente da República atual fez lá atrás, quando ele era candidato. É a mesma coisa. Entendeu? Então, eu acho que quem ganhar não vai mexer em nada, não. Que eles não têm interesse de lutar pelo país nem pelo povo brasileiro. Essa é a pura verdade, no meu ponto de vista. Eles se preocupam mais com eles mesmos. E quem manda aqui no Brasil é o sistema. É um sistema mundial, é um sistema global. E eles fazem o que o sistema manda. Para mudar essa situação, é o povo que teria que tomar uma atitude. Só que, infelizmente, o povo brasileiro é acomodado, né? É tranquilo. E não se preocupa muito com essas situações. Infelizmente, o povo brasileiro não é patriota. É lamentável. Mas vamos aguardar aí, né? A eleição, ver o que vai acontecer. Uma coisa eu te digo antes. Todos nós estamos no barco, no mesmo barco. E vamos afundar, vamos morrer, todo mundo afogado junto. Independente se é da direita, se é da esquerda, se é Bolsonaro, se é Lula, se é Ciro Gomes, enfim, não interessa. O barco é o mesmo, nós vamos morrer todos juntos nesse caminho que o país está indo. E nossa categoria de autônomo, esse ano vai quebrar muito motorista autônomo vai parar. Ok? Vai parar e vai parar mesmo. Já tem muita gente parando, mas agora esse ano com certeza vai parar, porque não tem mais condições de rodar. José Roberto Stringassi, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. É muito importante, nós contamos com vocês, caminhoneiros, durante todo esse ano para debater essas questões importantíssimas aqui a respeito da categoria. Eu quero te desejar mais uma vez um ótimo ano novo e estaremos aqui à disposição de vocês para dialogar a respeito de tudo isso que está colocado, tá bom, Zé Roberto? Um forte abraço para você e um bom dia. Ô Anderson, eu que agradeço novamente o espaço aí no Faixa Livre para poder fazer alguns comentários, trazer algumas informações, né? Agradeço aí novamente o espaço. Que Deus abençoe, um ótimo ano, um ano abençoado para todos nós, com muita saúde, principalmente com muita saúde. Aquele forte abraço, estaremos sempre aqui, estamos sempre à disposição. E pedimos aí que a população brasileira acorde realmente para o que está acontecendo, que esse ano não vai ser muito fácil, vai ser muito difícil. Pedimos aí que a população comece a estar atenta realmente no que está acontecendo e no que está por vir aí. Tá bom, meu amigo? Um forte abraço para você, para todos os ouvintes. Deus abençoe a todos. Conversamos aqui com o presidente da Associação Nacional de Transportes do Brasil, Liberdade e Trabalho, a ANTB, José Roberto Stringassi. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando que a partir de amanhã e pelos próximos 2 meses eu terei a companhia de Paulo Passarinho aqui aos microfones da Rádio Bandeirantes. A nossa querida Celeste Sintra vai tirar férias pelos próximos 2 meses, até um pouquinho depois do Carnaval. E o Paulo me dará a honra de dividir os microfones com ele aqui ao lado. Eu passarei a produção do programa. Então, até um pouquinho depois do Carnaval, eu e Paulo Passarinho estaremos aqui no comando do Faixa Livre. Um programa mais ágil, mais dinâmico. Nós daremos início a um processo de modernização do Faixa Livre, com entrevistas um pouquinho mais curtas, mais entrevistas aqui, mais bate-papo, mais temas aqui para a gente dialogar no nosso Faixa Livre. E eu conto com a participação de vocês, ouvintes, a partir de amanhã, então, e pelos próximos 2 meses, Paulo Passarinho, aqui, ao vivo, nos microfones da Rádio Bandeirantes 860 AM, no programa Faixa Livre. Eu agradeço a todos vocês pela audiência de hoje e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais um Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!